E são nas nossas relações familiares, afetivas, amigos, aquelas pessoas mais próximas que estarão os nossos maiores desafios e os nossos maiores aprendizados. Vamos ver? As pessoas que convivemos, que estão mais próximas, sejam elas pelas relações consanguíneas, familiares, os agregados, os que são adotados, os relacionamentos afetivos, os amigos, esse grupo de pessoas mais próximas, com certeza, carregam exatamente os maiores aprendizados, os maiores desafios que a gente pode obter durante a nossa encarnação. São como grandes oportunidades. Isso acontece, essa reunião de seres afins, seja por conta das ligações positivas ou negativas, positivas no sentido de que tivemos outras relações anteriores positivas, amorosas, e seja porque atraímos também a convivência com aqueles que nos ligamos pelos laços mais tenebrosos, como o ódio, a vingança e outras coisas mais. Fazemos essa atração no nosso período antes da encarnação, ou fazemos de maneira consciente uma programação para nos reencontrar, ou espíritos amorosos, afáveis, que nos amam e nos ajudam a fazer essa programação. Seja como for, voltamos aqui ao palco da vida, nos encontrando com as pessoas e refazendo com elas as relações que construímos tanto de forma positiva como negativa. E aí, nesse círculo, haverão aqueles que amamos incondicionalmente e aqueles que, sem saber, odiamos ou somos odiados por eles. Com a visão da infinidade de vidas, compreendamos que haverão momentos na vida em que tudo é muito difícil e por mais que a gente faça, o outro não corresponde ao nosso amor, à nossa dedicação, que às vezes para nós também já é difícil. Ora, isso pode acontecer e aí estejamos atentos, porque estamos diante de alguém em que as relações não foram tão boas lá em vidas passadas. Porque nessa a gente não encontra nenhuma razão. Quando acontecer isso, fique de orelhas em pé, fique atento, fique atenta, porque pode ser um resgate de vidas passadas. E aí o que fazer? É muito mais complexo do que eu posso dizer aqui no vídeo, mas em primeira mão, o amor fraterno, o amor universal, aquele que é construído com as nossas ações, com os nossos resgates. E o que é esse resgate? É a mudança nossa de comportamento, é a forma como vibramos. E o primeiro passinho pode ser a admiração. Porque o outro, quando vê você mudando as suas atitudes em relação a ele, em relação aos demais, em relação a si mesmo, mudando a sua forma de conduzir a vida, o outro passa a admirar. Esse é um dos primeiros passos. E construir essa pequena admiração vem da nossa vontade, da sabedoria universal de fazer a nossa parte, fazer sempre a nossa parte, independentemente de haver ou não retorno. E não se engane, tanto os nossos obsessores do lado de lá, no astral, como os que estão aqui ao nosso lado, que são as relações difíceis, verão a sua transformação e, ao passo que possam vir a admirar você, passa-se a ter também compaixão. E da compaixão é uma sequência. Poderá vir o perdão também. Então, faça sempre a sua parte. Às vezes, uma situação em que temos, por exemplo, um dissabor com um irmão, nosso irmão consanguíneo, e nunca nos demos com aquele irmão, temos uma relação às vezes de ódio, de briga. E você se pergunta o que fazer, como desconstruir essa situação. Cada caso é um caso. Mas podemos dar um exemplo de que uma determinada situação, a irmã tinha uma relação muito difícil com o irmão. O irmão sempre a agredia, acusava, por mais que ela tentasse
reaver-se daquilo em situações da vida, situações difíceis para ela, onde ela esperava um apoio desse irmão, o irmão negava, o irmão criticava, ela sofria muito. Mas em situações que o passado já levou, de vidas passadas, naquele momento eles não sabiam. Mas ela, outrora, em outras vidas, foi a causadora de um sofrimento muito grande para esse irmão. No momento em que estavam também vivenciando juntos, ela o traiu. Eram marido e mulher e ela o abandonou, o traiu, levada pelos impulsos da juventude, pelas fraquezas de não suportar uma vida mais humilde, uma vida mais simples. E criou-se aí, então, a partir desse fato, um ódio muito grande por parte dele. Nessa encarnação, voltam como irmãos, mas esquecendo dos fatos anteriores, também o ódio aflora sem saber de onde vem. E às vezes por uma questãozinha pequena, um brinquedo, um empurrão do dia a dia, aquele ódio que outrora estava escondido, entre aspas, aflora sem se saber por quê. Ora, aqui não há vítimas e nem algozes, porque mesmo na vida passada, ela que sucumbiu às fraquezas de não suportar uma vida dura, uma vida humilde, mesmo amando o marido, e o marido também parecia ser apenas a vítima nesse momento, não o era, porque em uma outra encarnação anterior foi ele o causador da dor dela. E nessa vida anterior, ela também, sentindo aquelas vibrações que não sabia explicar, não foi capaz de aceitá-lo como havia programado num período de intermitência entre uma encarnação e outra, sucumbiu ao erro. Ambos comprometidos com suas questões morais, com suas questões de ordem muito pessoal. Então, meus amigos, meus irmãos, não há nessa vida aquele que mais tem razão, aquele que é só a vítima. Então, se você se sente vítima, pondere e procure analisar essas questões de ordem universal, que é como a lei do retorno, que não temos nada daquilo que não atraímos para nós. Então, essas relações desafiadoras familiares, elas podem ser saudadas com nossa forma nova de viver. O primeiro passo para isso pode ser a cordialidade, pode ser o fazer a sua parte. A cordialidade no nosso círculo mais próximo muitas vezes é esquecida. O muito obrigado, o por favor, que bom que você fez isso, como eu admiro você, estou feliz por você. E essas pequenas frases, pequenas manifestações podem nos gerar a admiração, o pequeno respeito, que pode levar à compaixão, e da compaixão, quem sabe, o perdão. Então, é uma sequência muito íntima, muito individual de cada um, que cada um vai seguir conforme o seu ritmo e o seu entendimento e a sua maneira e abertura de aprendizado. Mas vale a pena. Estamos aqui para aproveitar bem essa experiência, os desafios e fazer deles grandes aprendizados. Não se importe se você ficou por baixo, se você se sentiu humilhado, não desista. Faça a sua parte. Isso é tão importante, tão mais importante do que mesmo ir afora e colocar para o outro as suas razões, as suas grandes razões e privilégios de que você estava certo e o outro estava errado. Não leva a nada. Era isso. Queria deixar aqui esse conteúdo para que você reflita, serve para mim, para você, para todo mundo. E se você acha importante, compartilhe com mais pessoas que também podem se beneficiar. Se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreva. Aqui no YouTube
Essas atividades de dar like, de compartilhar, de fazer comentário na descrição, fazem com que o computador central do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e ele recomenda para mais pessoas. Era isso. Um grande abraço e até a próxima.